corre na nossa frente é o Cávado, um dos grandes rios do Minho. Nasce lá em cima, junto à fronteira, tem um curso de 140 e tal quilómetros e vai-nos agora em Esposende, no Atlântico. É um rio magnífico, porque aqui ainda não há assim muita indústria poluidora, as águas ainda não são poluídas e, portanto, ainda há peixe. A paisagem é muito bonita, muito bonita. Vale a pena fazer uma viagem, percorrer aqui um pouco das margens do rio Cávado. Do lado de cá é Barcelinhos, do lado de lá é Barcelos. A ponte, feita na Idade Média, é monumento nacional e foi concluída no ano de 1328. Portanto, um monumento antiquíssimo. E é impressionante a robustez. Esta ponte viu passar sobre ela toda a história de Portugal. Vimos a Barcelos, tem muito que ver e, sobretudo, tem muito que contar. Há uma curiosidade que é importante. Barcelos é o concelho português que tem o maior número de freguesias, nem mais nem menos que 89 freguesias. Esta palavra freguesia vem, é claro, de freguês. Freguês vem do português antigo filigres, e filigres vem do latim filii ecclesiae, são os filhos da Igreja. Onde quer que houvesse um núcleo de crentes católicos que queriam os sacramentos, queriam a missa ao domingo, era preciso fazer um lugar de culto, uma pequena igreja, uma capelinha. E é assim que nascem as freguesias. Este número extraordinário representa um povoamento religioso intensíssimo, que, aliás, se reflete hoje na fisionomia do concelho. É claro que esses primitivos templos eram modestíssimos, eram um pouco mais que cabanas com tetos de colmo, onde havia um altar, mas com o tempo foram-se robustecendo, chegaram até agora templos notáveis da Idade Média. Reparem, por exemplo, nesta igreja de Abade de Neiva, é medieval, que belo edifício, que bela torre. Dizem que foi fundada pela rainha Dona Mafalda, que era a esposa do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, pois foi ela quem mandou construir este soberbo templo. Outro templo que merece exame cuidadoso é o de Nossa Senhora da Franqueira. Diz-se que foi fundado por Egas Muniz. É natural, Egas Muniz era aqui o senhor, o tenente. Tenente é quem tem. Hoje é um posto do exército. Não, tenente é ter. Era o tenente de toda esta região do Ribadouro e, portanto, ele fez este templo que, como vê, é ainda hoje notável. Mas há muitas outras igrejas notáveis. Eu perderia aqui o tempo todo se quisesse fazer um inventário dos monumentos medievais religiosos aqui do concelho de Barcelos. São outros tantos centros irradiantes de cultura, civilização, de maneiras, de relações entre as pessoas. Bom, e isso nota-se hoje. Hoje o concelho de Barcelos é um dos mais civilizados e mais produtivos do nosso país. É curioso pensar na população, na densidade da população. Em Barcelos há 329 moradores em cada quilómetro.
329. Eu já falei de Beja, em Beja, onde o solo é igualmente bom, mas há 30, reparem, 30 para 329. Isto é o resultado de uma ação educadora, fixadora, colonizadora, que durou séculos e continua. Entre outros edifícios não religiosos, mas importantes, devo referir o que resta do Palácio dos Condes de Barcelos. São um pouco mais que ruínas negras. Era um palácio, foi mandado fazer pelo Conde de Barcelos, genro no Nova Espera. O Nova Espera é como veremos, é um dos Condes de Barcelos, e deixou ao genro, ele teve só uma filha, e casou-a com este Conde de Barcelos, que era filho bastardo do Dom João I. Dom João I tinha aquele filho e o Nuno Álvares tinha aquela filha e aquela fortuna imensa. O Nuno Álvares era quase dono do país. E então a maneira da massa colossal de bens ficar ligada à coroa foi casar aquela menina com o filho de Dom João I, que foi o Conde de Barcelos. Dom Afonso, que veio a ser mais tarde Duque de Bragança. Quando foi Duque de Bragança, resolveu fazer um outro palácio, muito maior, grandioso, enfim, inspirado em modelos estrangeiros. Esse palácio existe hoje em Guimarães. É claro que muito remodelado, porque ele esteve destruído. Foram pedras no chão, mas enfim, refez-se e hoje é uma sala nobre da cidade de Guimarães, onde têm tido lugar os acontecimentos mais importantes. A Câmara Municipal chegou a ordenar a demolição completa do que restava do velho Paço dos Condes. Essa ordem não foi inteiramente cumprida, porque houve pessoas com bom senso que se opuseram. Aquilo era, de certo modo, uma peça importante da história de Barcelos. Hoje está ligado ao Museu Arqueológico, onde há coisas muito curiosas, e uma delas é o cruzeiro com o galo de Barcelos. Como sabem, Barcelos é terra de condes e galos. Conde de Barcelos, galos de Barcelos. Como é que aparece essa história do galo em Barcelos? Bom, é uma história ligada com as peregrinações a Compostela. Havia uma peregrinação que vinha de França, vinha de toda a Europa, vinham milhares e milhares e milhares de pessoas até Compostela a ver o que se pensava ser o túmulo do apóstolo Santiago. Bom, vinha um viajante, um peregrino, rapaz novo, bem parecido, e parou numa estalagem do caminho e dormiu lá. A estalajadeira agradou-se do rapaz e queria nem mais nem menos que dormir com ele. Mas ele tinha feito jura de guardar castidade durante todo o tempo da peregrinação. Portanto, negou-se. Negou-se. Já dizia o velho Salomão, vale mais viver no deserto e não ter água que encontrar no nosso caminho uma mulher vingativa. Aquela foi, já que ele se negou, foi aos talheres lá da casa, os melhores que tinha, prata, e meteu-os à repressa na trouxa do viajante, e quando ele ia a sair, ela pôs aos gritos: aqui dá o rei, que é ladrão, roubou os talheres. Bem, vêm as justiças, abrem a trouxa e lá estavam os talheres. O rapaz disse: eu não sei como isto foi,
Eu não roubo italiano nenhum, mas eu não vou eu. Juro, olha, eu estava à mesa posta e na mesa estava até um belo galo assado. Olhem, se eu estiver inocente, o galo que deu um sinal da minha inocência. E então viu-se o galo, apesar de assado, pôs-se em pé, bateu as asas, rebitou a crista e fez um cocorocó que se ouviu em toda aquela região. Toda a gente percebeu que o moço estava inocente e o peregrino pôde assim continuar em paz a sua viagem até Compostela. Este milagre aparece representado em vários pontos da via dos peregrinos, desde o centro de França até Compostela, e também apareceu aqui, não sei porquê, em Barcelos. E a origem dos numerosíssimos galos de Barcelos que ameaçam transformar-se numa espécie de ex-libris da cidade. Não foi há muito tempo, foi o António Ferro, há cerca de uma centena de anos ou menos, que mandou fazer uns galos de Barcelos, muito pintados, muito bonitos, e hoje é uma lembrança turística que toda a gente compra, toda a gente tem um galo de Barcelos. Um dos padrões de glória aqui de Barcelos é o sacrifício do alcaide do Castelo de Faria. O Castelo de Faria é aqui em frente. Numa ocasião de guerra com a Espanha, os espanhóis andavam por aí, o alcaide tinha saído a dar umas voltas, mas os espanhóis apanharam-no. Apanharam-no, levaram-no à força até diante do castelo e chamaram o filho, porque o alcaide tinha saído, mas tinha dito ao filho: olha, tu tomas conta disto, ficas tu alcaide enquanto eu cá não estiver. Está bem, pai? Eles mostraram: olha, rapaz, está aqui o teu pai. Agora o teu pai vai-te dar ordem para te renderes. Rende, entrega-te ao alcaide. Porque senão é ele que paga. Matamo-lo, fazemos-lo impostas. E o velho alcaide, ao ouvir isto, disse: defende-te, alcaide. É a ordem do teu pai. É a ordem do teu país. Defende-te, alcaide. Claro, a dizer isto, as espadas e as lâminas todas dos castelhanos atravessaram-no, mataram-no. Esta história tem muito aspecto de lenda. Simplesmente tem a seu favor ser contada por Fernão Lopes, que é um cronista extremamente rigoroso na seleção da verdade. Esse não conta patranhas e é contemporâneo dos factos. Portanto, eu estou em crer que será verdadeira. Barcelos tem uma curiosidade. É a primeira cabeça de condado que houve em Portugal. Tivemos 3 condados medievais, que é realmente Barcelos, Orém e Arraiolos. O primeiro é dado pelo rei Dom Dinis em 1291, coisa assim, a um fidalgo espanhol, Dom João Afonso Telo, que se zangou lá com o rei dele em Castela. Zangou-se, estava a ser morto e fugiu para Portugal, e era um homem notável, e o rei Dom Dinis fê-lo conde e fê-lo seu mordomo-mor. Mordomo-mor é muito importante, porque mordomo vem de maior, domos da casa, o maior da casa. O mordomo era o primeiro-ministro. Ora bem, com um fidalgo espanhol a dirigir a política portuguesa, essa política, por essa altura, alterou-se completamente. É uma coisa em que não se tem reparado, mas o reinado de Dom Dinis é inteiramente favorável às classes populares até ao fim do século XIII. No início do século XIV
É exatamente quando o João Afonso Telo se apodera do governo, passa a ser favorável à nobreza, aos grandes. E isso desencadeia uma guerra civil, em que o chefe dos revoltosos é o próprio filho do rei e está apoiado na mãe da Rainha Santa Isabel, e o chefe dos nobres é o rei Dom Dinis. Depois de várias campanhas cruéis, sangrentas, o rei acabou por ser vencido numa batalha nas ruas de Santarém, e nessa altura abdicou dos poderes que passaram para o filho. Costuma-se contar esta história poeticamente, na história de Alvalade, da rainha, separar os adversários. Bom, mas a verdade é esta. É mais um episódio da luta que em Portugal, desde o início da nacionalidade, opôs os grandes aos pequenos. E aqui, como aliás sempre, ganharam os pequenos que esmagaram os grandes. Deve-se dizer que João Afonso Telo prestou serviços verdadeiros. É ele o organizador do Tratado de Alcanices. O Tratado de Alcanices é o que fixa definitivamente a fronteira entre Portugal e a Espanha e fixa de uma forma favorável para Portugal. Toda a região do Rio Macoa passa a ser portuguesa depois do Tratado de Alcanices. Ao João Afonso Telo sucede-se, ele não tinha filhos, sucede-se um genro, Martim Gil, que era alferes-mor, portanto, era um grande da corte, e a esse sucede-se um terceiro conde, que merece uma referência muito especial. É o Conde Dom Pedro, é filho do rei Dom Dinis, mas filho anterior ao casamento do rei com a Rainha Santa Isabel. Portanto, é um filho natural. Mas a rainha tomou conta dele e talvez isso contribua para ter sido essa personalidade excepcional que foi. Foi um grande escritor, é o fundador da história em Portugal, é o autor da Crónica Geral de Espanha, é o autor dos livros de linhagens, pelos quais a gente aprende praticamente tudo o que pode saber daquela época. Depois, o quarto, o quinto e o sexto condes de Barcelos foram todos da família Telas de Menezes e não tem nada de notável, a não ser o último. O último era tio da Rainha Leonor Teles e foi ele quem maquinou o casamento de Leonor Teles com o rei Dom Fernando. Apesar de Leonor Teles já estar casada com um fidalgo da Beira, João Lourenço da Cunha, e até se diz que tinha um filho, não sei. Isto escandalizou profundamente o país e isso originou um ódio a Leonor Teles que veio a ter importantes consequências políticas. O sexto conde tomou armas contra Dom João I, a favor de Castela, e morreu atravessado por uma seta na Batalha de Aljubarrota. E depois disso, o rei Dom João I deu o condado de Barcelos a Nuno Álvares Pereira, o condestável, a quem devia a vitória de Aljubarrota, é evidente. Condestável mantém o condado, volta a ser também conde de Orém, depois se acumula como conde de Arraiolos, ele é dono do meio país e ficou sempre na sua casa. Dele passou para o genro, já falamos dele, depois ficou na casa da Bragança, onde ainda hoje está. Sobre Barcelos haveria muito mais que dizer. A população é extremamente ativa. Imaginem que no ano 2004 existiam 870 e tantos produtores de leite registados, além dos que não se registaram.
que dá uma produção enorme, enorme. O vinho verde é outra riqueza. É verde porque é colhido em verde. E o próprio processo do cultivo é diferente. As videiras são regadas com o rego das hortas. Mas é claro, não é verde, é tinto, é branco, é valheta, é de todas as cores. E é o segundo vinho mais vendido de Portugal, depois do vinho do Porto. E é realmente uma grande riqueza para a região. Outra coisa que não pode deixar de se referir é o artesanato. Eu acho que Barcelos pode ser declarada a capital do artesanato em Portugal. Se o senhor telespectador puder ir por agora a Barcelos, vá a uma quinta-feira. Na quinta-feira há uma feira antiga, uma feira fundada em 1412 pelo rei Dom João I e que todas as quintas-feiras tem uma força, um vigor, vende-se tudo que há no concelho, agricultura, têxteis, mobiliário, vestuário e artesanato. O artesanato são pequenas figuras de barro que representam tudo, desde bandas de música, procissões, presépios, lavradores, todo o tipo de trabalho agrícola. É um universo cerâmico e, por vezes, com uma graça, com um talento que faz lembrar, embora um pouco de longe, claro, os ceramistas napolitanos pelo Natal, que apresentam milhares e milhares de figuras para os presépios. Vale a pena ir a Barcelos para ver essa feira. E até há pouco tempo tinha um stand na Torre da Porta Nova, onde se vendiam peças muito boas. Dizem agora que essa torre está encerrada para obras. Bom, eu fico muito inquieto quando vejo encerrar as coisas para obras. Nunca se sabe o tempo que as obras vão durar, nunca se sabe o tempo quando é que elas vão acabar e muitas vezes é um pretexto e não abre mais. Oxalá que isso não aconteça em Barcelos, porque tudo quanto se faça pelo artesanato em Barcelos é a favor da cidade. Tudo quanto se faça contra o artesanato é contra a cidade. Alma e